Olá, Tassiana. Eu dirigi meu táxi por mais de 14 anos e ao longo desse tempo vivenciei muitas situações com as pessoas. Mas essa situação mexeu comigo até o dia de hoje. Quero compartilhar uma experiência sobrenatural e assustadoras. Trata-se de um tipo diferente de terror. Foi algo completamente paranormal. Certa tarde recebi uma ligação de uma cliente frequente, que já tinha meu número. Como minha cliente, eu sempre a transportava quando ela vinha à cidade fazer suas compras. Ela morava em uma pequena fazenda a cerca de 30 minutos do centro da cidade. Ela costumava vir de ônibus pela manhã, mas à noite não gostava de voltar sozinha no transporte público. Portanto, ela sempre me chamava para levá-la de volta para casa. Naquela tarde, a peguei em um shopping e a levei para casa. Tudo estava muito tranquilo e normal, conversávamos como de costume no caminho, mas começou a escurecer, e quando a deixei na porta de sua casa, já eram quase 9 da noite. Eu me apressei em sair dali e retornar à cidade, mas em uma estrada de terra cheia de pedras afiadas, meu pneu furou. Fiquei ali no meio do caminho, jogado em meio à escuridão e sem ninguém para me ajudar. Liguei para meu irmão pedindo que viesse me socorrer e trouxesse um pneu, pois eu não tinha um disponível. Aquele que estava no carro tinha sido trocado não muito tempo atrás e eu não havia comprado outro. Ele me disse para não me preocupar e que viria, mas teria que esperar até que ele fechasse sua loja para poder sair. Foi então que percebi que teria que esperar um bom tempo. Nesse momento me tranquei no táxi e liguei o rádio para me distrair. Foi então que senti algo movendo o carro, sacudindo de um lado para o outro. Olhei em volta, mas não vi nada e não conseguia identificar nenhuma pessoa que pudesse estar fazendo aquilo. Abri a janela e olhei para fora, mas não havia absolutamente nada e ninguém. E o carro parou de sacolejar. Vale ressaltar que não havia vento naquela noite. Então não tinha ideia do que poderia ter causado aquele movimento tão brusco. Antes de fechar a janela, ouvi risadas, muitas risadas, mas em voz muito baixa e aguda. Os pelos do meu corpo se arrepiaram e fechei a janela imediatamente, certificando-me de que todas as portas estavam trancadas. Em seguida liguei para o meu irmão novamente pedindo que ele se apressasse, pois algo ruim estava acontecendo. Embora eu não tenha especificado o que exatamente estava acontecendo, apenas pedi que ele viesse logo e ele respondeu: "Sim, irmão, estou fechando a loja, estou indo para aí." Ele parecia preocupado, talvez imaginasse que alguém queria me fazer mal. Eu não sei, mas sabia que ainda teria que esperar os 30 minutos que meu irmão precisava para chegar onde eu estava. A espera foi longa e assustadora. Aquilo voltou a mover o meu táxi e eu ouvi as risadas zombeteiras cada vez mais altas. Embora não soubesse o que estava acontecendo, eu não queria mais abrir a janela para olhar para fora. Apenas mantinha os olhos fechados e segurava o rosário que sempre carregava no táxi, rezando baixinho. Mas nada acontecia. Era um medo que inundava todo o meu corpo e eu me sentia extremamente vulnerável, pois nem sequer sabia o que estava lá fora. Sabia que não eram pessoas más, não tinha ideia do que eram e a imaginação me fazia pensar em tudo. Eu sabia que era algo paranormal, desde o primeiro momento, é claro, estava certo. Quando o meu irmão finalmente chegou, eu estava com a cabeça baixa, o carro havia parado de se mover e não se ouvia mais nada do lado de fora. Mas eu sabia que eles estavam lá. Meu irmão saiu de seu carro e eu o alertei para ter cuidado. Ele me perguntou o que estava acontecendo, quem estava me perturbando, mas eu disse que não havia tempo para explicar e que tínhamos que trocar o pneu e sair dali o mais rápido possível. Ambos com muito medo abrimos a porta do táxi e eu desci para ajudar meu irmão, enquanto olhava em todas as direções para ter certeza de que não havia nada ali. De trocar o pneu e nos dirigimos para nossos carros, dirigindo com cautela para não danificar meus pneus novamente. A noite de terror havia finalmente acabado. Quando chegamos em casa, eu guardei o táxi na garagem e fui descansar, pois havia sido uma noite difícil. No entanto, na manhã seguinte, bem cedo, enquanto meu irmão estava se preparando para ir trabalhar, ele bateu na porta do meu quarto e me acordou. Saí para ver o que estava acontecendo e ele disse: "Desculpe por te acordar, mas você precisa ver isso." Saímos para a garagem e meu irmão apontou para a parte traseira do meu táxi, ao lado esquerdo da porta de trás, onde havia uma marca de uma mão muito pequena, como a de um bebê, mas com apenas 3 dedos. Nenhum de nós conseguia acreditar no que estávamos vendo.
pois eu havia contado a ele, na noite anterior, o que tinha acontecido. Mas eu podia perceber que ele não acreditava muito em mim. No entanto, ao ver aquilo, sua expressão mudou completamente. Ele estava igualmente chocado. Ele começou a especular se aquilo poderia ser obra de duendes ou criaturas sobrenaturais semelhantes. Mas eu não sabia o que responder porque eu não havia visto nada, além das risadas aterrorizantes. Apenas sabia que não eram seres humanos, mas não podia afirmar com certeza o que eram. Pelo menos podemos observar que essas criaturas tinham apenas 3 dedos nas mãos e certamente não eram humanas. A experiência foi tão aterrorizante que decidi não voltar àquela região quando a cliente me chamava para levá-la de volta para casa. Eu inventava diversas desculpas para evitar passar por lá, pois não estava disposto a me expor novamente a esses seres estranhos e macabros. O que vocês acham que eram essas criaturas? Gostaria de saber suas opiniões. Olá, Tacy. Quero compartilhar meu relato com todos vocês. Há anos eu era taxista, mas depois as plataformas de transporte chegaram à cidade e não valia mais a pena continuar trabalhando no meu táxi. Então, mudei de emprego, mas fiquei com várias experiências boas e ruins daqueles anos nessa profissão. No entanto, nenhuma delas foi tão impactante quanto a que estou prestes a contar. Isso aconteceu em 2009. Uma noite em que estava em serviço e peguei um senhor que me fez sinal. Ele aparentava ter cerca de 60 anos e tinha uma aparência pouco amigável. Além de estar mal vestido, ele apenas me deu o endereço de sua casa e eu comecei a dirigir. Ele carregava um saco sujo, então pedi educadamente se ele poderia colocá-lo no chão, pois ele tinha colocado no banco ao lado dele. Meu carro estava recém-lavado e eu sempre gostava de mantê-lo impecável para oferecer o melhor serviço aos meus clientes. O senhor fez uma cara muito feia, mas acabou colocando o saco no chão. Sinceramente, o homem não me passou uma boa sensação, mas isso era algo comum para quem trabalha nessa profissão. Lidamos com todo tipo de pessoas de verdade, todas as categorias. Chegamos à rua que ele indicou e sua casa era a última da quadra. Todas as casas estavam em péssimo estado. Algumas pareciam abandonadas. Pelo menos era a impressão que davam, pois estavam vazias e com a grama muito alta e negligenciada. Quando chegamos à casa dele, vi que era uma construção muito pequena, de apenas um andar, com uma janela em frente, também muito mal cuidada. O homem saiu do carro sem me pagar e eu disse a ele que precisava pagar a quantia marcada pelo taxímetro. Novamente ele fez uma cara feia. Não sei se pensou que o serviço seria gratuito. Ele me respondeu: "Espere, vou pegar o dinheiro." Obviamente isso me deixou desconfiado, mas não tinha outra opção, senão esperar que ele voltasse. Enquanto o senhor estava dentro de casa, eu estava esperando no meu táxi. Vi alguém se aproximando pela janela. Não conseguia ver muito bem, porque estava escuro, mas de repente, aquela pessoa apareceu completamente na janela e era uma jovem mulher. Ela me pedia ajuda, não gritava, nem fazia gestos com as mãos, mas eu conseguia ler seus lábios. Sabia que ela estava pedindo ajuda e seu rosto de angústia e tristeza confirmava isso. De repente o senhor saiu da casa e quando olhei novamente para a janela, a jovem não estava mais lá. Eu tentei agir o mais naturalmente possível quando o senhor se aproximou do meu carro para me pagar. Abri a janela do passageiro e ele me deu o dinheiro. De forma muito ríspida disse: "Vai embora daqui." Em seguida ele entrou em sua casa e eu fiquei ali por alguns minutos esperando para ver se a moça apareceria novamente na janela, mas ela não voltou. Decidi afastar-me algumas quadras e estacionei para ligar para a polícia. Claro que não ia ficar sem fazer nada, pois sabia que poderia haver alguém em perigo naquela casa. Informei a situação à polícia, que me pediu para permanecer no local até a chegada da viatura. Alguns minutos depois vi a viatura passando. Decidi segui-los e estacionei na esquina da rua para observar o que estava acontecendo. Eles bateram a porta e o senhor saiu para atendê-los. O que me surpreendeu, ele permitiu que os policiais entrassem em sua casa sem nenhum problema. Comecei a duvidar se realmente havia alguém em perigo ali, pois o homem não teria permitido tão facilmente que os 2 policiais entrassem em sua casa se algo estivesse errado. No entanto, fiquei no meu carro para ver o que aconteceria. Passaram-se cerca de 20 minutos, não sei ao certo quanto tempo, mas parecia uma eternidade.
De repente vi os policiais saindo da casa com o homem algemado. Poucos minutos depois, chegaram mais 2 viaturas da polícia. Decidi me aproximar para dar meu depoimento formal, pois sabia que, de qualquer maneira, eles entrariam em contato comigo para que eu desse informações. Senti um grande alívio por ter conseguido salvar a vida de uma mulher, pois me disseram que havia uma mulher na casa. Mas infelizmente ela estava morta há mais de 24 horas. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Perguntei se não havia mais nenhuma mulher viva lá dentro, mas eles procuraram em todos os lugares e não encontraram mais ninguém. Eles me fizeram descrever a mulher que vi pela janela. Sua descrição coincidiu totalmente com a aparência do corpo encontrado. Esse homem havia mantido em cativeiro por dias e em seguida tirou a vida dela. Ele tinha planejado enterrá-la no quintal usando o saco que levava naquele dia no meu táxi. Encontraram pás e ferramentas para realizar o enterro. Só posso tirar uma conclusão disso: a jovem queria que encontrassem seu corpo para que pudesse ser levada de volta à sua família e não se tornasse apenas mais uma pessoa desaparecida. Fico imaginando o que teria acontecido se eu não tivesse ido até lá naquela noite para deixar aquele homem em casa. Talvez aquela jovem estaria enterrada no quintal impunemente. Sem dúvida, essa é uma das coisas que mudam a vida para sempre. Esta é a única lembrança triste que me resta para compartilhar com vocês. Obrigado por me ouvirem.